Amém. Bom, já dei a graça e a paz. Então, vamos lá para a nossa mensagem. Eu estou com essa mensagem na cabeça já tem mais ou menos uns 2 meses. E aí eu estava esperando a escala. E foi engraçado, porque vem uma sequência, né? O Gui falando, né? Sobre o amor, a bondade de Deus. Aí o Wagner falando da noiva. Aí chega na minha vez, tem que falar da vingança. Aí eu falei, mas Deus, como assim? Mas amém, eu creio que é uma mensagem vinda do trono do Senhor para as nossas vidas e que abriu meu entendimento com relação a isso, porque como eu já falei aqui dos temperamentos, né, e como colérica que eu sou, o colérico ele preza muito pela justiça, ele gosta muito das coisas justas, das coisas certas, das coisas corretas. E quem aqui, independente do temperamento, em algum momento da vida, já não se sentiu injustiçado? Tem alguém aqui que nunca se sentiu injustiçado? Levanta a mão. Não, né? Eu sei que todo mundo aqui tem noção, alguns mais a fundo, outros de maneira mais rasa, vamos dizer assim, dos nossos direitos, dos nossos limites, das nossas responsabilidades. Todo mundo aqui entende que a gente precisa, obrigada, meu amor, que a gente precisa ter um posicionamento daquilo que nós aceitamos, daquilo que nós não aceitamos, de até onde nós permitimos que as pessoas vão. Todos nós sabemos que existem as leis do Estado, de acordo com os lugares que a gente mora, ou do país, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, tem estados que mudam a lei de um estado para o outro, as leis mudam, mas todo mundo sabe que existem leis para nos proteger. Mas e quando as pessoas transgridem essas leis, e quando nós somos injustiçados, quando aquilo que o Estado deveria fazer não faz, quando as pessoas invadem os nossos limites, não respeitam os nossos posicionamentos, agem de maneira leviana ou até mesmo extremamente prejudicial na nossa vida e trazem algum prejuízo muito grande. E aí? É lícito nos vingarmos? O que vocês acham? E quando a questão é com Deus? Poderia Deus, quando o homem se desvia dos seus caminhos, desafia a sua soberania, a sua vontade, poderia Deus se vingar de nós? Ou, será que não? Deus não pode se vingar da gente, nós somos senhores das nossas próprias vidas e nós fazemos aquilo que nos convém, conforme nós achamos que é certo. Aliás, Deus se vinga. Eu vou começar lendo 3 versículos e aí eu vou ler um testemunho para vocês. Pode botar na sequência. Romanos 19, 9, Deuteronômio 32, 35 e Naum 1, 2. Nós vamos ler na sequência. Romanos 19, 9, Deuteronômio 32, 35. Não? 16, 9? Espera aí, deixa eu achar aqui. Não, é 12. Não, 12, 19, me desculpa. É isso mesmo. Isso, 12 e 19, por favor. Isso. Eu leio aqui, tá bom? Eu estou com ele aberto aqui na minha Bíblia. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, e eu retribuirei, diz o Senhor. Os próximos já tem como? Me desculpa, gente, passei errado. Agora, Deuteronômio 32, 35. E depois, Naum 1, 2. Minha é a vingança, e a recompensa ao tempo em que resvalar o seu pé,
porque o dia da sua ruína está próximo, e as coisas que lhes hão de suceder se apressam a chegar. Naum, o Senhor é um Deus zeloso e que toma vingança. O Senhor toma vingança e é cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. Existem centenas de versículos, eu só escolhi 3, que falam sobre a vingança de Deus. Mas antes de eu entrar nessa questão e explicar para vocês o que eu aprendi com isso, eu quero ler para vocês um testemunho. Eu assisti um documentário de mais de 1 hora e fiz anotações com relação àquele documentário, um testemunho de vida, e eu vou ler aqui para vocês. Testemunho do senhor Jessé, homem destemido, conquistador, filho e neto de ateu, e também ateu, casado, pai de 9 filhos, dono de muitas terras em um pequeno vilarejo no interior do Piauí, um lugar chamado Acauã. Seu império começou com a compra de um caminhão, depois um trator, gados, terras e etc. Era um homem generoso, muitas pessoas eram ajudadas por ele. Ele inclusive doava cabras, vacas para alimentar os bebês que nasciam ou as crianças das famílias carentes. Usava dos seus bens para ajudar o próximo. Era também muito festeiro e cachaceiro. Tinha uma grande popularidade e aproveitou-se disso para ingressar na política, porque ele queria mudar a história daquele povo. Certa vez, em um bar, por conta das divergências políticas, começou ali uma confusão. Ele foi contrariado, sacou uma arma e atirou em um jovem, que por sua causa ficou paralítico. Seu Jessé tinha orgulho em dizer que seu sucesso vinha do seu próprio esforço e que Deus não existia. Tampouco dava nada para ninguém. Tudo que ele tinha e possuía vinha do seu próprio trabalho. Leu a Bíblia de Gênesis a Apocalipse apenas para contestá-la e doutrinava os 9 filhos a não crerem nessa mentira. Tinha raiva de Deus e dos crentes. Certa vez surgiu uma igreja pentecostal em sua cidade. Ele comprou o terreno onde a igreja havia sido construída e com seu trator passou em cima dela. Não deixou que a igreja continuasse ali naquela região. Ele era um homem respeitado e temido. Nenhuma outra igreja surgiu ali. Quando sua filha mais velha precisou ir para a faculdade, mudou-se para uma cidade maior, lugar esse onde ela se converteu, e assim foi acontecendo com seus 9 filhos sucessivamente. Todos eles entregaram a vida para Jesus. Ele se revoltou com os filhos por conta dessa decisão. Passou a blasfemar ainda mais. Anos depois, seu Jessé teve um problema nas pernas e passou a ter dificuldade para andar. Sua filha mais nova, então, começou a ser a sua motorista. Mesmo com a enfermidade, continuava se achando imbatível e crendo que seu corpo responderia aos medicamentos e que logo ele estaria bem. Decidiu, então, entrar para a maçonaria e cada vez mais sua revolta e o ódio pela decisão dos filhos em entregar a vida para Jesus ia se intensificando. Foi ficando mais agressivo, às vezes, mesmo na condição que ele estava, ele conseguia bater em algum dos seus filhos já sendo adultos, por serem crentes, e dizia que os odiava e que ele iria acabar com todo o patrimônio que eles tinham, porque ele jamais deixaria qualquer centavo para nenhum crente. Eles não ficariam com nada. Segundo ele venderia ou acabaria com tudo antes de morrer. Passou a gastar de maneira descontrolada, insana e irresponsável. Até que um dia, de uma forma totalmente inexplicável, passou a ter um problema de movimento involuntário da língua, essa que ficava para fora. Os lábios inchavam e ele não conseguia falar e nem se alimentar. Foi avaliado por diferentes especialistas e inclusive psiquiatras. Ninguém conseguia descobrir ou resolver a situação do seu Jessé. E uma determinada madrugada ele acordou, mesmo na sua condição, conseguiu descer sozinho da cama, ficou andando de 4 pela casa, com a língua para fora, ofegante como se fosse um cachorro, e quando ele falava, ele gritava: "Me dê água de esgoto para beber".
eu quero beber dessa água. Os filhos não reconheciam seu semblante e nem aquela voz, era muito estranho. Nesse momento, eles entenderam com quem de fato eles estavam lutando. Era uma legião. A voz e o semblante dele era aterrorizante. Eles não viam ali o pai que eles conheciam. Os filhos então se reuniram, foram orar e pedir a direção a Deus sobre como ajudar aquele homem, como nós podemos ajudar o nosso pai. Decidiram então orar e obedecer a palavra de Deus, conforme o Senhor determina nela. Eles ouviam claramente, todos eles, como se fosse uma só voz: honre o teu pai. Um deles lembrou da história que o avô contava. Inclusive, o Wagner até falou sobre a unidade aqui. E a história era essa. O avô pegou um graveto e falou para os netos sentados perto dele: está vendo esse graveto aqui? Entregou para um dos netos e falou: quebra. O neto quebrou. Aí ele falou: agora me tragam 9 gravetos. Os netos trouxeram 9 gravetos. Deu para o mesmo menino e falou: agora quebra os 9 juntos. Ele não conseguiu quebrar. Eles então lembraram dessa história e falaram: nós não vamos abandoná-lo. Juntos nós somos fortes contra essa legião. Se apegaram no poder que há no nome de Jesus para travarem essa guerra. Deus foi dando estratégia e eles não queriam ver o pai no inferno. As atitudes de humildade e honra por parte dos filhos, mesmo diante das agressões, humilhações, blasfêmias e dos absurdos que o pai falava, começaram a trazer quebrantamento nesse homem. E então, um novo episódio aconteceu. Relatou sua esposa no documentário que eu assistia após 56 anos de casado. Às 2 da manhã, o seu esposo acordou gritando e dizendo: eu vi Jesus. Ele existe. Eu vi Jesus, ele existe. E ele gritava desesperadamente: eu vi Jesus, e ele me levou a uma casa cheia de gente, que gritava desesperadamente, com o corpo em chamas, mas elas não morriam, elas só queimavam e gritavam de dor. Elas não morriam. Na porta dessa casa, havia 2 seres horríveis, como eu nunca vi igual, e na mão deles tinha uma lista. E meu nome estava lá. Mas Jesus, que estava do meu lado, me tirou desse lugar. E ele falou: o seu lugar não é aqui, Jessé. Nesse mesmo dia, o seu Jessé voltou a andar. Chamou a filha, e o primeiro lugar que ele quis ir foi na casa do jovem que ele deixou paralítico. Pediu perdão e passou então a devorar a Bíblia. Tempos depois, chegou para os filhos e falou: eu quero sim ser batizado. Sim, o coração do ateu mudou da noite para o dia. Ele só queria falar de Jesus, nenhum outro assunto tinha interesse para ele. E depois da sua conversão, então, não foi só mar de rosas. Começou um processo longo e difícil, porque as investidas do inferno eram muitas. Começaram as perseguições, os tormentos. Ele tinha visões claras de demônios vindo buscá-lo, e ele todas as vezes pedia aos filhos que orassem e cantassem louvores, porque quando eles faziam isso, os demônios iam embora. Se você ainda não entendeu a importância da oração. Anos depois, ele adoeceu e dizia que seu maior arrependimento foi não ter usado a sua vida, seus anos, para ser pastor. No hospital, todas as enfermeiras, inclusive, achavam que ele era pastor por causa do posicionamento e da conversa dele. Até no hospital, Deus, mesmo nos seus últimos anos de vida, realizou o desejo do seu coração em ser visto como um homem de Deus. Hoje, toda a sua família e seus descendentes servem ao Senhor e contam esse lindo testemunho sobre a vingança de Deus. Desde a eternidade, antes do Éden, lá na queda, eu quero te dizer que já existia um plano traçado por Deus sobre a derrota do diabo e seus demônios. Existe uma data, um dia que só o Senhor conhece, para não haver mais choro,
dor, pranto, morte. Desde a queda, Deus preparou esse dia. Quando Lúcifer e seus demônios caiu, o Senhor então já tinha esse dia preparado. Deus já havia providenciado o Salvador, que, como ele diz lá em Gênesis, esmagaria a cabeça da serpente. E através desse Salvador, a justiça seria feita. A sentença já foi dada ali, naquele dia, naquela situação. Mas a vingança de Deus consiste em mostrar para o diabo e todo o inferno que em Cristo, ou nele mesmo, porque sabemos que são 3 em 1, existe restauração, existe libertação, existe transformação, existe salvação. Sabe, gente, a cruz, ela não foi um plano B, ela foi um plano principal e infalível. Deus não planejou a cruz porque chegou no Éden e deu errado, não. Ele já tinha tudo pronto e ele sabia que esse plano ia ser infalível. Porém, conforme foi falado no domingo passado pelo Wagner, Jesus vai voltar. Efésios 5, 27. Mas tem um modelo de igreja que ele vem buscar. Ele quer que seja apresentado para ele, como foi dito, uma igreja sem mácula, santa e irrepreensível. Deus, ele zela por sua palavra, nós precisamos entender, respeitar e viver debaixo dessa direção. Deus, ele preza por sua palavra e na sua palavra ele disse que vai buscar a sua noiva. E ele explica muito bem como é que devem ser aqueles que pretendem habitar com ele no céu. Eu gostaria que colocasse Hebreus 10, 30, por favor. Aqui nessa terra é um lugar onde nós estamos sendo moldados para o céu. E na moldagem, nós precisamos entender que não pode ter resistência. Nós temos que aceitar a maneira como Deus faz, a maneira como Deus age. Nós precisamos obedecer. E por quê? Hebreus 10, 30. Porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança. Eu darei recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu... Ei, Deus vai se vingar do inferno e dos seus. E como o seu Gessé mesmo falou, tinha muita gente dentro daquela casa. Mas Deus também deixou escrito que nós seremos julgados. E existe uma maneira que Ele espere que a gente viva e age diante daquilo que Ele entregou para nós, para nos tirar, nos resgatar do inferno, que já era o nosso destino final. Ele exige preparo para entrarmos no céu. Olha o que está escrito em 1 Coríntios 6:10. A verdade é que Deus, Ele não aceita descaso com as advertências que Ele nos dá, com os avisos, os ensinamentos. Ele exige todo um preparo. Porque é bem verdade que o Senhor, de Gênesis a Apocalipse, mostra o tamanho do seu amor, o cuidado conosco, o quanto Ele nos quer lá. E Ele diz, venha como está. Ele não espera que a gente se santifique para vir. Mas eu li a Bíblia inteira várias vezes e eu nunca achei um versículo que diz, venha como está e fique do jeito que está. Não confunda venha como está com fique como está. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Deus espera sim transformação na nossa vida. 1 Coríntios 6:10, não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Só em um versículo ele já botou um punhado na lista. Conforme você vai lendo a palavra de Deus, você vai descobrindo muito mais coisas a respeito do padrão que Deus espera daqueles que Ele chama de filhos, que vão morar comigo na minha casa. Tem só nenhum versículo, olha a peneira, nenhum versículo, imagina na Bíblia inteira. É impossível estar ligado ao pecado e a Cristo ao mesmo tempo. Venha como está,
mas não fique como está, porque não tem como servir a dois senhores. Isso também está na Bíblia. Por favor, Romanos 12, 2. E como é que a gente faz, Jalile? 12, 2. Como é que a gente faz? Como que é esse processo de não ficar como está? Deixa eu abrir aqui. 12, 2. E não sedes conformados com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2, resumidamente está dizendo assim: quem pensa diferente, começa a agir diferente. Venha como está e tenha sua mente renovada, transformada, para que as suas atitudes passem a ser de acordo com aquilo que eu, como pai, espero de você, meu filho, que irá morar comigo. Ou banimos o pecado da nossa vida, ou ele irá trabalhar dia e noite e dia, para nos banir do céu. O único que tem poder para derrotar o mal e já tem um plano traçado desde a eternidade, nós sabemos que é o nosso Senhor. Li vários versículos que falam de vingança e, como eu disse, existem mais de 100, muito mais. Vou ler mais um, Naum 1:2, por favor. De novo, o Senhor é um Deus zeloso e que toma vingança. O Senhor toma vingança e é cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. Vingança no dicionário de Deus, gente, é muito diferente do nosso. Porque vingança para Deus significa restabelecer a justiça, defender o oprimido e libertar os cativos. Essa é a vingança de Deus. Não é uma maldade egoísta, que só pensa em si mesmo, não. Eu vou esmiuçar para vocês melhor esses versículos que nós lemos, para vocês entenderem. Eu não tenho como fazer isso com mais de 100, mas eu vou fazer com 4. Aliás, 4. Lemos em Deuteronômio 32, 35. Esse versículo foi escrito, e o tema lá dessa parte onde ele está é o Cântico de Moisés. O contexto histórico que esse versículo foi escrito foi no final dos 40 anos de caminhada ali no deserto, pouco antes de entrar na Terra Prometida. O cenário cultural onde esse versículo foi escrito, se até quiser deixando aí no fundo, pode deixar. Obrigada, Mateus. Moisés, ele sabia que o povo era falho. Como ele mesmo disse, povo de um coração obstinado. Wagner falou sobre isso também. Coração duro, teimoso. Carne de pescoço, como diz no Mato Grosso. Mais ou menos isso. Povo obstinado. Acreditavam em falsos deuses. Todo mundo sabe a história do bezerro. E essas falhas, Moisés sabia que mesmo na Terra Prometida, faria com que eles viessem a sofrer opressão das nações estrangeiras, porque eles não estavam ainda vivendo de acordo com aquilo que Deus esperava. E o real significado desse versículo, em outras palavras, Deus está dizendo assim: olha, para o conforto de vocês, embora vocês ainda sejam oprimidos por uma nação diferente, ainda assim, para o conforto de vocês, eu estou permitindo isso para que vocês sejam disciplinados, moldados para o céu. Mas não se preocupe, porque eu vou julgar, me vingar daqueles que oprimem vocês. Romanos 12, 19. Esse versículo foi escrito numa época onde a igreja estava sobre o Império Romano. O contexto histórico foi escrito pelo apóstolo Paulo, mais ou menos 57 depois de Cristo, e a igreja vivia no coração do Império Romano quando esse versículo foi escrito. O cenário cultural era uma minoria vulnerável, sem direitos políticos, sem proteção legal, e o
povo, esse povo que Paulo fala, ele era perseguido, os crentes, vou botar no linguajar popular, os crentes da época, no contexto que esse versículo foi escrito, eles eram perseguidos pelas autoridades romanas, por grupos religiosos tradicionais. Eles não tinham direito político nenhum. Lembra que eu comecei falando que nós temos nossos direitos, nós podemos lançar mão dele na justiça dos homens, de acordo com as leis do país? Eles não tinham nada disso não, gente. Eles não tinham proteção legal, podia fazer o que quisesse com eles, não tinha lei para favorecer eles em nada. Era um povo vulnerável, qualquer um podia fazer o que quisesse, não tinha proteção legal para eles. E o real significado, quando Paulo escreve esse versículo, ele está dizendo assim: ei, vocês estão proibidos de tentar fazer justiça com as próprias mãos, porque não é bom nós levantarmos ou causarmos uma revolta armada, gerarmos mais violência. Eu quero, através disso que eu estou escrevendo, ensinar para vocês, cristãos, a confiarem no agir e no tribunal de Deus, que é muito mais justo e eficiente do que a violência humana. Esse era o real significado desse versículo. Hebreus 10:30. Esse versículo foi escrito para falar sobre a perseguição dos cristãos judeus da época. Contexto histórico: foi escrito mais ou menos 70 anos depois de Cristo. Acredita-se que pode ter sido escrito por Lucas, Barnabé, alguns cogitam Paulo. Não se tem certeza qual é o autor. 70 anos depois de Cristo, período de grande tensão política e exclusão social. A coisa só foi piorando depois do que eu li com relação a Romanos. O cenário, os judeus que se convertiam a Cristo, eles sofriam boicote econômico, tinham seus bens confiscados. Não tinha lei para favorecer. Todo mundo fazia o que queria, pegava inclusive o que era deles. Eles sofriam rejeição da própria família e da própria comunidade, porque um judeu se converter ao cristianismo era motivo de desonra e vergonha. Eram humilhados, zombados, injustiçados e desprezados pelos seus. O real significado desse versículo, o autor está relembrando os leitores de que Deus vê o sofrimento deles. E a mensagem central é: tenham paciência. Não abandonem a fé por causa da perseguição que vocês sofrem, porque Deus irá nos recompensar. E existirá um julgamento final daquele que é justo e não falha, e irá se vingar de tudo que nós estamos passando, por amor ao seu nome. Se você acha que o cenário era ruim, agora eu quero falar de Naum 1:2. Esse versículo foi escrito para relatar a queda de Nínive. O contexto histórico, eu confesso que esse mexeu comigo. Você vai entender por quê. Contexto histórico, como eu já sei o que vem, escrito por volta do século 7 a.C., no auge do terrível império assírio. E na época a capital era Nínive. Sabe qual era o cenário cultural dessas pessoas que teimavam em servir a Deus? Os assírios, para quem não sabe, eram conhecidos por sua extrema crueldade e tortura. Aqueles que insistiam em servir a Deus, eles tinham suas peles removidas enquanto eles estavam vivos. Eles eram mutilados. Eles cortavam primeiro a orelha, arrancavam pedaços do corpo, pouco a pouco. Os que insistiam em servir a Deus, o próprio rei cegava eles com lança ou com um punhal. E ficavam jogados como bichos e cegos.
eles viam seus filhos serem queimados vivos. E quando eles, às vezes, também perfuravam a sua barriga em algum ponto muito estratégico, para que os órgãos fossem saindo aos poucos, enquanto eles estão vivos. Demorava-se dias para morrer. E quando eles finalmente morriam, o rei mandava decapitar e ia fazendo pirâmide com a cabeça deles. Sabe qual é o real significado desse versículo? Quando Naum descreve Deus como vingativo e furioso, ele está profetizando o fim de tamanho terrorismo com eles. A vingança aqui é um clamor de intervenção de Deus para libertar esses povos que estavam traumatizados por tamanho violência diante de tudo que eles sofriam. E a gente acha que está fazendo muito. Obrigada, meu amor. Vindo no culto domingo e às vezes fazendo favor de aparecer na oração. Vocês sabiam que no livro de Salmos, só de Salmos, tem mais de 100 versículos que falam sobre a vingança de Deus? E em todos eles, sem exceção, fica muito claro que a vingança de Deus não é um desejo de maldade gratuita e pessoal, mas uma alternativa legítima, uma prova de fé em Deus e confiança na sua soberania. Gente, se você é cristão de verdade, você tem que acreditar no céu. E o céu é a vingança de Deus consumada contra o diabo. O céu é a consumação de que Deus venceu essa guerra. Mas a guerra ainda está sendo travada. E eu e você temos responsabilidades que foi deixada por Deus sobre como nós devemos agir, já que nós queremos estar lá. Existe toda uma lei, existe todo um princípio, todo um modelo deixado por Deus de como nós devemos ser. E essas leis, esses princípios, esses modelos vêm sendo pregados domingo a domingo, ensinado estudo a estudo. Desperta, igreja. Desperta em nome de Jesus. Será que a gente suportaria 1/10 do que esse povo sofreu? E nós batemos no peito e clamamos pela vingança de Deus quando nós somos injustiçados aqui nessa terra. Sabe, gente, a sentença já está dada. O diabo já sabe que perdeu. Dizem que uma vez foram entrevistar o capeta. E aí falou para ele, você já sabe do seu fim? Ele falou, sei. Antes do Éden eu já sabia. É mesmo? Sei sim, senhor. Duvido que ele falou isso. E aí falou, mas então por que você fica infernizando a vida dos outros, fazendo o que você faz, já que você já sabe para onde você vai? Ele falou, porque a questão aqui não é eu ser revogado da sentença que Deus me deu. A questão aqui é quantos eu posso levar comigo e arrancar do céu. Porque a minha sentença eu já tenho. Agora, quanto mais eu arrancar de lá, melhor para mim. Por favor, Romanos 12, do 19 a 21. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, e eu recompensarei, diz o Senhor. Pode ir passando até o 21. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a tua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. A tarefa não é fácil. Não é fácil. Mas se Deus deixou escrito, é possível. Felipe, duque de Borgonha, disse,
É bom ter nas mãos o poder de vingar-se, mas melhor ainda é não se servir dele. Às vezes a gente tem sim necessidade de ajustar as contas com alguém. E o meu conselho para você nessa manhã, entrega para Deus. Não estou dizendo aqui que você tem que abrir mão dos seus direitos. Como eu disse no começo da mensagem. Busque os seus direitos, não aceite abusos. Você sabe dos seus limites, até onde o outro pode ir, das responsabilidades que cada um tem que ter. Não é sobre isso, eu estou num nível muito acima disso já. Aquilo que dá para ser resolvido nas leis humanas e da terra, com relação aos seus direitos, resolva. Mas o que passou da sua alçada, do seu poder de resolver, faça aquilo que está escrito em 1 Pedro 2, 23. Por favor, 1 Pedro 2, 23. Nós temos uma natureza caída, gente. Nós temos um coração corrompido. E nós somos, sim, tendenciosos ao mal. Não podemos nos enganar. Mas, em Jesus, nós podemos ser transformados. Ao ponto de até passar a orar por quem nos persegue. 1 Pedro 2, 23. O qual, quando o injuriavam, não o injuriava. E quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. 1 Pedro 2, 23. Esse é o modelo de Jesus, sabe? Ele faziam maldade com ele, ele não fazia de volta. Judiavam dele e ele não ameaçava. E ele se entregava. Porque ele sabia que havia um Deus justo e que iria se vingar de todo aquele mal que fazia com que as pessoas fizessem aquilo com ele. Deus, ele pode nos libertar desse sentimento ruim de vingança que nos leva para longe dele. A gente precisa aprender a clamar pela sua justiça, porque Deus sabe exatamente o contexto histórico, o cenário, a real situação de cada um de nós e do que nós estamos passando. Cabe a Deus nos justificar. Nunca se esqueça que há um acusador nas nossas vidas. O diabo, seus demônios e aqueles que ele usa nessa terra. Mas existe também um juiz supremo, Deus. E esse nunca falhou e ele não falha. O veredito já foi dado na cruz. Nós fomos justificados. A recompensa já está pronta, o céu. E de bônus ainda tem a coroa da vida, que é o galardão, de acordo com as nossas obras na terra. Como se só nos arrancar do inferno não bastasse, Deus ainda falou, não, eu ainda te coroo. Eu ainda te coroo. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Por favor, Salmo 58, 11. Salmo 58, 11. Deus é justo. E a nossa confiança precisa estar nele. Quando a gente coloca no Senhor, sabe, esse jugo que a gente carrega de querer resolver situações que já fugiram do controle da nossa mão e que não tem mais como ser resolvido nessa esfera terrena, vamos dizer assim. Porque às vezes a gente está aí tentando, a nossa vingança está sendo em mudar o outro, mudar a situação, mudar uma história, mudar coisas que nós não temos poder para fazer. E a gente fica sofrendo e desejando essa vingança e desejando que isso aconteça. Já contei para vocês tantas vezes o que nós passamos na Nova Zelândia, como eu desejei vingança. Contra toda a maldade, calúnia, difamação, injustiça que fizeram comigo, com a minha família, com o Wagner. Desejei, orei por isso. Até o dia que eu entendi que eu não tinha poder sobre aquilo, eu não conseguiria mudar aquele povo,
aqueles dias, aquela situação. Então eu entreguei para Deus de verdade. E saiu um jugo das minhas costas, um peso de cima de mim. Porque eu entendi que eu não tinha poder para fazer, mas Deus tem. E Ele não só faz, como Ele nos recompensa por sabermos descansar nele. Prova disso, estou eu aqui no altar falando dele. Um novo povo, uma nova terra, povo esse que Ele escolheu. Sabe, gente, então dirá o homem, deveras, há uma recompensa para o justo, deveras, há um Deus que julga na terra. Deus é justo. A Nova Zelândia e outros testemunhos que eu tenho, as pessoas não foram justas, mas Deus é justo. Eu queria chamar o louvor aqui. Sabe qual que é o ponto principal dessa mensagem? Não é nem... Esse é só bônus, tá? Entregar para Deus aquilo que te incomoda demais e que você gostaria, sim, de ser vingado. O ponto dessa mensagem aqui é você saber qual de fato é a maior vingança de Deus para mim e para você. Não é sobre a maldade que eu sofri, minha família sofreu na Nova Zelândia e outras coisas que já aconteceram. Eu não sei, traz à sua memória aí uma situação que você gostaria sim que Deus te vingasse. Pode trazer. A maior vingança de Deus não é sobre essa situação sua que você está pensando, ou essa que eu falei aqui da minha vida. A maior vingança de Deus foi ter nos tirado da mesma casa que estava o seu José. Essa já foi a maior vingança de Deus nas nossas vidas. Nos arrancar daquele lugar. Ei, o seu nome, o meu nome estava naquela lista. E Jesus foi lá. Pegou a lista. Riscou nosso nome. E escreveu no livro da vida. Essa é a maior vingança de Deus para mim e para você. Contra o inferno. Eu não sei qual é a sua mágoa. Qual é a sua dor? O que ainda dói? A sua revolta. Coisas que você talvez não fala para ninguém, não teve coragem de contar nem para sua terapeuta. Eu não sei o que ainda dói tanto aí dentro. O que te indigna tanto, te revolta tanto. Quem que você precisa perdoar, liberar. Mas essa manhã é uma manhã diferente. É uma manhã de cura, de libertação. É uma manhã de resgate daquela casa. O seu nome não é para estar naquele livro. Deus tem seu nome no livro da vida. E de bônus ainda tem uma coroa te esperando. Eu quero convidar você. Se existe algo em você que tem te impedido de viver a plenitude do que Deus tem para você, saia dessa casa agora, em nome de Jesus, e vem para cá. Se posicione no altar e fala: Deus, eu quero reiterar meu nome no livro da vida. Eu quero hoje, no mundo espiritual, deixar selado, convicto que essa história eu entrego para o Senhor. Eu quero te entregar, Pai, esse momento. Eu quero te entregar essa situação que me revolta, que me indigna, que eu gostaria de ver a vingança do Senhor.
Eu quero me libertar dessa situação que me fez tão mal, me feriu tanto. Eu quero apresentar isso diante do Senhor. Sem constrangimento nenhum, não se preocupe com quem está ao seu lado. Isso é entre você e Deus. É uma oportunidade que o Senhor está te dando. Venha até aqui em nome de Jesus. Seja liberto do que quer que seja que ainda te indigna, te traz mágoa, ressentimento, um trauma, eu não sei o que foi. Eu poderia listar tantas coisas, como terapeuta eu escuto tanta coisa. Mas o Espírito Santo, Ele está falando ao seu coração. E existem coisas que têm que ser deixadas nesse altar. Porque Ele é aquele que te justifica. Não é sobre se eu deixar isso eu vou estar sendo boba ou eu vou estar sendo mole, não. É sobre eu entendo que só o Senhor pode fazer algo e eu entrego para o Senhor o domínio de todas as áreas da minha vida, inclusive isso. É sobre confiar no agir, na justiça de Deus, porque essa vingança é dele. É sobre de fato sair dessa casa e ir morar com Ele no céu.